Boa tarde, o meu nome é Cecília Oliveira, sou terapeuta em terapia cognitivo-comportamental, coach vida e coach profissional. Hoje vamos falar novamente das emoções, vamos na terceira parte. Para quem não esteve a seguir, chama-se Perceber e Lidar com as Nossas Emoções. Pode também ver o vídeo no YouTube. Nesta terceira parte vamos dar seguimento à segunda. Na segunda parte tínhamos ficado realmente a falar das duas categorias de emoções que se vão criando com o tempo, né, com a educação e a parte social, que são as emoções autorizadas e as emoções proibidas. Pronto. Como já referi, a educação acaba por avaliar a bússola interna, não é? E vamos criar emoções muitas vezes disfuncionais, forjadas ou reprimidas. No exemplo, por exemplo, como falámos há bocado, não é? No vídeo anterior, desculpe, daquelas crianças na praia, vou usar outra vez este exemplo, porque acho que é um exemplo que facilita um bocadinho, para evitar a vergonha e a culpa, uma criança vai trocar uma emoção natural por uma que é mais bem aceita. Ou seja, por exemplo, se ela tiver com raiva, né? Em vez de gritar, em vez de ter um comportamento que lhe vai lhe trazer problema, vai usar, por exemplo, o choro, ou seja, a tristeza. Vai trocar a raiva pela tristeza, não é? Porquê? Porque vai descobrir que é mais bem aceito ficar triste do que ficar zangado. Não é? Aí é que comecem a desformar-se o funcionamento e a ficar disfuncional, não é? Quando começamos a trocar as nossas emoções, e isto começa muito novos, nós começamos mesmo muito novos. E o facto de fazermos isto faz que muitas vezes vamos nos desligar das nossas emoções naturais e vamos substituí-las, ou seja, as que achamos proibido, não é? Vamos tentar desligá-la e vamos tentar substituí-las. E vamos substituí-las para emoções parasitas, entre aspas, não é? Ou seja, que vêm só ter um papel, ao fim e ao cabo, de tornar as coisas mais fáceis. Pronto. Depois, quando as crianças descobrem que as suas emoções, por exemplo, aquelas forjadas, né, têm impacto poderoso sobre as outras pessoas, vão abusar, muitas vezes, né? Quem é que não viu uma criança que descobre, não é? Milagrosa, que vai chorar, por exemplo, nem vou falar no dia a dia, porque todas as crianças chorem, mas um exemplo muito mais fácil de ver, por exemplo, quando vamos para um supermercado ou para um restaurante ou um sítio onde há muita gente, as crianças muitas vezes apercebem-se, parece que os pais não gostem, que elas chorem e fazem barulho, e então elas vão aproveitar estas alturas para pedirem ou tentar ter aqueles que elas querem, não é? Muitas pessoas de certeza já passaram por isso. Ou seja, vão utilizar muito novo as emoções para manipular as outras pessoas, não é? Isto, infelizmente, somos nós adultos que acabamos por transmitir isso, sem querer, não é? Ou seja, e depois há como é que é dizer, o que chamamos o rapto entre a extorsão emocional. Ou seja, há certas pessoas que vão exagerar as emoções, não é? E vão, por exemplo, um depressivo vai chorar, uma pessoa zangada vai resmungar, mas muitas vezes vão usar como é que é dizer, estas coisas para evitarem de responderem, por exemplo, a certas perguntas ou assuntos que não lhe agradam, ou seja, vão exagerar algum já traço que tem, alguma emoção, para fugir a certas situações, não é? É uma maneira realmente de evitar de enfrentar as coisas. Até algumas pessoas apropriam-se o direito de certas emoções, não é? Por exemplo, você, se estiver ao pé de uma pessoa muito ansiosa, não vai poder exprimir o seu medo. Se tiver uma pessoa ao pé de uma pessoa muito nervosa,
não se vai sentir a vontade para exprimir a sua raiva, ou seja, é como se estas pessoas tivessem aquele monopólio daquela emoção e nós já não podemos viver a emoção porque esta pessoa já a tem, não é? E depois torna complicado. E não devemos fazer isso, ou seja, nunca devemos deixar outra pessoa apropriar-se as emoções todas, porque nós também temos direito a elas e também porque, como é que há a dizer, se deixarmos as pessoas agirem assim, acabamos por tirar a hipótese de uma comunicação, não é? Porquê? Porque não se deve ceder à chantagem emocional, não é? Isto é uma coisa que muitas vezes é utilizada, mas queremos que as pessoas sejam sinceras e fazem cair as máscaras, não podemos deixar de viver assim, porque muitas vezes uma emoção esconde outra, não é? Uma pessoa, por exemplo, a raiva muitas vezes esconde o medo, os choros podem esconder a raiva e sucessivamente, ou seja, quando nós entramos nesta de, por exemplo, uma pessoa muito triste, sempre depressiva, sempre a chorar, e deixamos esta tristeza toda e não nos apropriamos esta emoção, peço desculpa, acabamos por deixar esta pessoa viver escondido, não é? E nunca ter que enfrentar realmente as emoções que ela sente de verdade. Não sei se estou-me a fazer perceber em condições, mas se tiverem dúvidas, estão sempre à vontade para perguntar. Pronto, e depois há as emoções assim, aquelas ditas proibidas, entre aspas, e como é que nós criamos estas emoções, vamos criar esta coisa. Muitas vezes é quando falamos com uma criança, porque começamos em criança a aprender a lidar com as emoções. Por exemplo, vamos ensinar a vergonha como uma criança. A criança faz uma asneiras e nós vamos dizer: olha como tu és feio, olha o que tu fizeste, não é? Estamos a incutir a vergonha. A negação, muitas vezes também negamos as emoções das crianças. Para de fingir, para de inventar, pronto. A culpa, não é? A culpa é muito importante para lidar com as pessoas e muitas vezes o que é que se vai dizer? Com tudo o que faço por ti e não sei o quê, para criar aquele sentimento, não é? de culpa. O medo, não é? Quem é que não usou o medo também? É melhor fazeres isso senão, não é? Aquele senão. O penso, isto é outra técnica também que nós arranjamos para negar, entre aspas, emoções de uma criança, por exemplo, para de chorar que a mãe dá-te um bombom, não é? Ou então a criança perdeu uma coisa, está a exprimir muita tristeza e nós vamos comprar logo outra coisa porque para ela não exprimir, ou seja... estas coisas todas, como o reenquadramento, que é outra maneira também que temos de negar a emoção, que é encontrar outro sentido à emoção. Por exemplo, muitas vezes quando uma criança chora no fim do dia, dizemos, está muito cansada, não sei o quê. Ou seja, acabamos por... estas frases todas que nós vamos dizer e que vamos usar no dia a dia, muitas vezes acabamos por não tomarmos em consideração o verdadeiro sentimento da criança, não é? Não é porque nós não achamos que a emoção é real ou que ela, ou seja, que é exagerada, que temos que pensar que a criança não tem direito de sentir esta emoção, não é? Pode ser desproporcionado, pode uma data de coisas, mas é uma emoção real, não é? Vocês temos que deixar as crianças viver realmente o que elas sentem e deixarmos-las exprimirem-se. Pronto, temos de ter cuidado porque com a culpa e a vergonha muitas vezes o facto de fugir a estas emoções vai levar a sentir ansiedade e depois pode-se transformar em crise de pânico, pode-se transformar em fobias, ou seja, não podemos fugir às nossas emoções porque elas acabam por nos apanhar sempre.
Se guardarmos demasiadas emoções, acabamos por explodir fora de proporções, como já expliquei no primeiro vídeo, com aquele exemplo da panela de pressão. Porquê? Porque guardamos as coisas muito tempo e depois chega a um ponto que isto já não dá, rebenta e é fora de proporções, já não tem nada a ver com o acontecimento, ou seja, que ele cria aqui uma coisa que realmente que não tem nem pés nem cabeça. E vai nos fazer sentir realmente novamente, ou seja, vai reforçar o sentimento que a emoção é negativa, pronto. E muitas vezes não é a emoção que é negativa, é o comportamento que temos quando estamos a enfrentar a emoção. Pronto, depois falámos de certas pessoas que fazem coleções de emoção, entre aspas, não é? E vou explicar de outra forma, porque é capaz de ser um bocado difícil. Sabe, como quando trabalhamos uma semana toda e pensamos assim, agora posso descansar, que eu mereço, trabalhei a semana toda. Com as emoções é o mesmo. Às vezes, quando se ouve as pessoas dizer, isto foi a gota d'água, é como se nós mentalizarmos, eu já aguentei X, já tenho direito de exprimir esta emoção, não é? É isso que eu quero dizer com o facto de colecionar, entre aspas, a emoção. Peço desculpa. Às vezes também as pessoas que guardam muito estas emoções vão ter tendências como é que há de dizer, a tentar impingir estas emoções aos outros, ou seja, não são capazes de exprimir as emoções dele e então vão dizer aos outros, não vais deixar alguém fazer isso, ou não deixas que te pisam, pronto, aquelas coisas, ou seja, isto é uma maneira de viver as emoções através do outro, ou seja, nós não somos capazes de as exprimir e vamos então transmiti-la a outra pessoa para ver se ela vai exprimir isso, não é? Isto é tudo muito engraçado, mas o que não é vivido muitas vezes tem consequências. Pronto, ou seja, é ter o estoque, andar a fazer como é que é dizer, um estoque emocional, não é? Na panela. Isto às vezes também vai fazer que vai criar ressonância, ou seja, vai nos acontecer alguma coisa ou alguém vai dizer alguma coisa que vai fazer eco com alguma coisa que já nos aconteceu. E como é que ele ficou lá guardado naquela panela, né? Faz eco e vai também criar, vai ampliar os nossos sentimentos em relação a certas situações, não é? Pronto, agora vamos falar de uma coisa muito importante, que é a frustração. Que isto, muitas pessoas não sabem lidar com a frustração. Aliás, já falei muito da frustração quando fiz os vídeos sobre os manipuladores. Para quem quiser ver também estou no YouTube e na página Facebook. Aliás, estou no grupo Apoio Psicológico para Todos, peço desculpa. Porquê? Porque a frustração, de onde é que ela vem? Vem da ilusão de um poder onipotente, pronto, que temos quando nascemos. Porquê? Porque o bebê, quando nasce, é todo poderoso, não é? Nunca pensou nisso? Ou seja, quando se nasce, a criança, basta um choro para ela ter tudo. A fralda mudada, o comer, mimos, tudo. Ou seja, isto realmente cria um sentimento de muito poderoso. E quando vamos crescendo, né, quando chegamos aos 3, 4 anos, às vezes até antes, vamos ser confrontados com a realidade. E a realidade é que nós não temos este poder todo, né? E isto é uma perda de ilusão muito dolorosa, muito difícil quando vamos crescer, porque fica sempre por dentro de nós o antigo bebê, né? O ex-bebê, entre aspas, que vai sempre ensaiar pela fantasia do controle absoluto, não é? Porque já o sentiu e já soube o que era. E isto fica dentro de nós todos, ou seja, fica aqui num cantinho, mesmo quando somos adultos, aquela fantasia toda a gente tem, não é? E então é muito difícil porque a vida vai constantemente nos mostrar os limites
E cada vez que isto vai acontecer, nós vamos sentir dor, não é? Isso é que se chama-se a frustração. É como se estivéssemos constantemente a descobrir que não temos o poder que estamos a pensar que temos. É muito dolorosa, mas é muito útil, é mesmo indispensável para a saúde mental, para o equilíbrio, não é? E temos, para nós construirmos na vida, em segurança, uma necessidade vital de ter limites, não é? Os limites é que fazem que podemos nos sentir em segurança. De outra maneira não conseguimos. Pronto, isto também são coisas que iremos falar mais para frente. Pronto, mas é muito importante aprender a lidar com a frustração para o futuro. Porque senão não, como é que é dizer, não iremos conseguir fazer nada na vida, não é? Porque a vida é feita de paciência e de calma. Como é que se faz para ensinar a lidar com a frustração? É muito simples. Com o não. Simplesmente dizer não ou agora não, não é? Isto é o papel dos pais, de ensinar isso. Os filhos vai permitir o quê? Aprender a autodisciplina, a paciência, a maturidade e o autocontrole. Isto é para evitar a violência. Muitas vezes as pessoas chegam ao ponto de violência é porque são pessoas que não têm tolerância à frustração, não é? Ou seja, é muito importante porque o sentimento de ódio, de raiva assim, ou com ódio, muitas vezes é igual à frustração, ou seja, não como é que é dizer? A pessoa tem uma sensação de desamparo e a violência é a expressão, é simplesmente a expressão extrema deste sentimento de incapacidade que as pessoas têm muitas vezes. Como pais, tentamos muitas vezes evitar as situações, este tipo de situações, ou então, mas de forma, quer dizer, tentámos lidar com esta situação, mas muitas vezes ou é a evitar este tipo de situação ou a reprimir, porque não temos paciência, porque muitas coisas, e havíamos de encontrar um meio termo que é para ensinarmos os nossos filhos e as crianças com as quais lidamos a aprender isso. E como é que se pode fazer isso? É sempre a falar, e uma frase muito simples é: eu percebo que tu sentes isso, mas é assim, não é? Ou seja, nós estamos a tomar em consideração o que a criança está a sentir, mas nós é que pomos os limites e elas são aqui. Pronto, pode custar um bocadinho, mas normalmente passado pouco tempo eles pensam noutra coisa. Pronto, mas temos de ser sempre firmes, não é? Calmo e firmes. Infelizmente, eu própria também sou mãe, não é sempre fácil sermos calmo e firme. Às vezes podemos ter atitudes assim um bocadinho com menos paciência, por isso pode não funcionar sempre, mas tentamos fazer pelo melhor. Pronto, depois é assim, também, isto tudo é para quê? Também é para tentar evitar a dependência emocional, porque ela aparece muitas vezes quando os nossos territórios pessoais não são bem definidos, não é? Ou seja, quando estão desprotegidos. A dependência emocional é assim, é o contrário da autonomia, não é? Por exemplo, quando somos dependente emocional, muitas vezes não vamos nós preocupar-nos muito com nós próprios. Vamos ter assim vamos ser passivo com a nossa vida, com as nossas coisas, não vamos tomar decisões, não vamos ter sentido de responsabilidade, mas em relação aos outros, vamos tentar manipulá-los, vamos tentar, como é que há a dizer, vamos criar angústia, ansiedade, ou seja, vamos ter aí uma maneira de viver muito
cheia de ansiedades, cheia de medos, não é? Enquanto a pessoa autónoma cuida dela, ou seja, está na partilha, não está naquela coisa de possuir, né? Está na partilha das coisas, cuida dela própria, mas deixe as outras pessoas as necessidades delas, não é? Isto é uma diferença muito grande. O dependente emocional muitas vezes vai se preocupar mais com as necessidades dos outros, mas para se apoderar da pessoa, enquanto uma pessoa autónoma não vai pegar nas necessidades de outras pessoas, vai deixar o que lhe pertence e vai tratar das próprias necessidades, não é? E não vai viver nem com ciúme, nem com inveja, vai ter assim mais... vai ser uma pessoa assim mais... como é que é dizer? Bocadinho mais, com um bocadinho mais recua sobre as situações. Pronto. E com mais serenidade. Vai viver assim com mais serenidade. Isso faz tudo parte, ou seja, uma pessoa que aprendeu a lidar bem com a emoção, também com as emoções e com a frustração, vai evitar de entrar neste tipo de relação de dependência emocional. Pronto. E o desenvolvimento pessoal, né, que é a minha área, um bocado, também serve para isso. Serve para ajudar as pessoas a reencontrarem-se, para redefinir os limites e voltarem-se a apoderar realmente das suas as emoções. Quando não sabemos lidar com a raiva e a frustração, vão nascer outras emoções, como o rancor, o ressentimento, emoções muito negativas, não é? O ódio vem de... como é que é dizer? O ódio vem de uma deficiência narcisista e muitas vezes, como é que é dizer? As pessoas tentam reparar as feridas do ego com a vingança, o que não resolve nada, não é? Muitas vezes isto são todas coisas mal resolvidas. A raiva natural, não é? Aquela emoção natural, quando é negada ou reprimida, pode ter um impacto na vida sexual, por exemplo. Por exemplo, os homens podem ficar mais agressivos durante uma relação, mais bruto. As mulheres podem perder o desejo, mesmo, por completo. O stress, a agressividade, são coisas que vivenciamos todos os dias, não é? E fazem parte da natureza e do ser humano, são precisas, não é? Porque também para a sobrevivência da espécie não podemos tirar estas emoções da nossa vida, que só podemos é aprender a viver com elas, pronto, e como aproveitarmos para tirar o melhor, não é, destas emoções. Agora, a violência, como eu já disse há bocado, muitas vezes é a expressão extrema da passividade e do desamparo. Muitas vezes as pessoas violentas, desculpe, chegam a isso porque realmente não sabem como resolver as coisas de outra forma. Estão desamparados em frente às situações. E a única maneira que vão encontrar é essa. Muitas vezes é muita falta de segurança que traz esta maneira de funcionar. Por exemplo, já foi demonstrado que as pessoas criativas, ou seja, as pessoas assim gostem de tudo o que tem a ver com criatividade, são pessoas que muitas vezes vão ter também muito mais escolhas de resolução de problemas na vida delas, muito mais ideias, e muito raramente são pessoas violentas. Pronto. Porque são pessoas que têm outros recursos, não é? Podemos utilizar a regra dos 3 R, não é? Que é o respeito por si mesmo, o respeito pelos outros e o respeito das suas responsabilidades. Pronto. Há outro sentimento ainda que não falamos, que também não é natural, que vem com o tempo, que é o sentimento de inferioridade ou de superioridade. Pronto.
Temos que saber que isto não vem à nascença, não é? Quando nós nascemos somos todos iguais, não há ninguém superior, inferior e sucessivamente, que somos todos ok, entre aspas, não é? E isto vem com a educação. Educação, meio social, pronto, estas coisas todas que vão fazer que talvez a certas alturas das nossas vidas vamos nos sentir inferior ou superior, como é que há de dizer, às outras pessoas. Pronto. E isto traz o quê? O sentimento, como é que há de dizer, o sentimento de inferioridade vai trazer certos tipos de emoções, por exemplo, como a admiração, né? A vergonha, o ciúme, a inveja, pronto, isto são sentimentos que muitas vezes vêm de uma pessoa que, por exemplo, sente-se um bocadinho inferior, enquanto uma pessoa que sente-se superior vai sentir desprezo, vai sentir zombaria, pena, aquela coisa, nós dizemos das pessoas tipo nariz empinados, não é? Que olhem das pessoas de alto a baixo, é um bocadinho isso, simplesmente, pronto, isto também não são sentimentos naturais, não são emoções naturais, elas vêm realmente consoante a sociedade e o meio familiar. E no caso de a criança, por exemplo, as pessoas que evoluírem a pensar que ninguém é o que é, ao fim e ao cabo, não é? Nem superior, nem inferior, nada corre bem. Muitas vezes estas pessoas vão se tornar destrutivas, vão sentir depressão, desânimo, ódio, indiferença, ou seja, não se vão sentir bem na vida. Pronto, isto é assim, para resumir um bocadinho, eu sei que as emoções há muito para falar, mas para resumir mais rápido, eu vou dizer que o que é que vimos? Existem emoções naturais, que é a alegria, a raiva, a tristeza e o medo, que isto são as emoções naturais, e depois existem as emoções aprendidas, entre aspas, não é? Que vão-nos ser ensinadas, que é a vergonha, a culpa, a frustração, a inveja, o ciúme, a admiração, o desprezo e a pena. Pronto, a repressão emocional cria muito mal-estar e vai levar à ansiedade. Pronto. Como podemos lidar com isto tudo? Isto é o que vamos ver na próxima parte. Pronto, eu vou guardar isso para a parte 4, já estamos aqui há um bocadinho de tempo, espero que ficaram satisfeitos com este vídeo e fico à vossa disposição para qualquer dúvida. Obrigada, boa tarde.